Boa tarde, pessoal. Sou a Gabriela da Engenharia de Aplicação da Mixtoio e eu tô aqui para falar com vocês sobre como selecionar sensores e softwares para máquinas tridimensionais. Antes de começar, gostaria de avisar para vocês que nós vamos estar respondendo as nossas perguntas no nosso chat. E eu peço para vocês não esquecerem de colocar a hashtag antes das perguntas, tá bom? Eu também vou selecionar algumas perguntas para estar respondendo no final da apresentação. Gostaria de mandar um oi especial também para o pessoal da Colômbia que está acompanhando a gente. Bom, eu vou começar a falar sobre como selecionar sensores e softwares para máquinas tridimensionais. E por que é importante a gente fazer esse controle, né? Porque quando a gente vai selecionar um sensor, quando a gente vai selecionar um software, tem muitas coisas que a gente deve se perguntar que às vezes deixa a gente confuso, né? Quando eu vou escolher o sensor X, o sensor Y, quando eu vou selecionar tal software ou quando eu vou precisar de um outro software. Para isso a gente sempre deve se fazer algumas perguntas, como por exemplo, quais as vantagens de cada sensor? Porque cada sensor vai ter uma característica diferente. E também, sobre o software, eu tenho que me perguntar quais são as funções que cada um vai aparecer, cada um vai agregar para mim na minha medição. Se eu preciso medir uma superfície, se eu preciso medir alguns parâmetros especiais de engrenagem. Então, eu tenho que sempre me atentar a isso. E para o pessoal que já tem máquina tridimensional, já tem um sensor, já tem software, é sempre importante procurar no mercado se não existe algum método que pode melhorar a sua medição. Porque às vezes você faz um tipo de medição, só que você faz de um jeito um pouco complicado, com alguma dificuldade. E às vezes a Mixtoio já pode ter alguma tecnologia que já vai facilitar a sua vida. Mas antes de entrar nesse âmbito de quais são os sensores, quais são os softwares, é importante a gente focar em uma coisa muito importante na nossa medição. O que é mais importante para mim? A velocidade do meu programa, a velocidade, o tempo que eu levo para poder medir a minha peça ou a exatidão da minha medição. Em situações em que a minha exatidão é mais importante, eu acabo perdendo no quesito de velocidade, porque o meu programa vai ter que levar um pouquinho mais de tempo, devido que os sensores que são mais exatos levam um pouquinho mais de tempo para medir, justamente porque é uma medição mais delicada. Quando a gente precisa de mais velocidade, a exatidão acaba ficando um pouco aberta, um pouco mais, digamos assim, menos precisa, justamente porque devido à velocidade eu não consigo garantir essa precisão do meu equipamento. Então eu sempre tenho que me perguntar, o que é mais importante na minha medição? A exatidão da minha medição ou a velocidade que eu levo para medir? E aqui estão alguns itens básicos que eu vou falar das tridimensionais, que é o foco do nosso webinar hoje. Quais são os cabeçotes, quais são os sensores, quais são os softwares e qual é a aplicação de cada um. Começando pelos nossos cabeçotes. Aqui eu começo pelo MH20i, que é um cabeçote manual. Qual que é a vantagem do MH20i em relação aos outros cabeçotes manuais? Ele é indexável, mas ele tem um sistema de catraca que vai garantir a posição dos meus ângulos. E ele utiliza módulos. Então, numa situação em que eu vou, num programa de medição, utilizar mais de uma ponta, às vezes eu preciso de uma ponta que seja um pouco mais comprida, às vezes eu preciso de uma ponta que tenha um diâmetro menor, então eu consigo fazer essa troca durante o programa do módulo, e aí eu consigo utilizar duas pontas no mesmo programa de medição manual. E uma característica dele é que ele só vai aguentar pontas de até 125 milímetros. Para quem não está familiarizado com o conceito cabeçote indexável, cabeçote fixo, aqui a gente tem um exemplo de qual é a diferença de um para o outro. Além das movimentações XYZ, no cabeçote a gente tem duas movimentações que a gente chama de movimento em A e movimento em B.
O que seria o movimento em A? O movimento em A é justamente esse movimento que o cabeçote vai fazer do 00 até o ângulo 90, ou em alguns cabeçotes até o ângulo de 105 graus. Quando a gente fala de cabeçote de movimento em B, quando a gente fala em movimento em B, a gente fala desse movimento em relação aos 360. Eu tenho essa vantagem nos cabeçotes indexáveis, porque em um tipo de medição em que eu preciso fazer medições de todos os lados da peça, eu consigo fazer essa indexação do cabeçote e acessar esses lados que eu preciso medir. Aqui a gente tem um exemplo de um cabeçote fixo, que é o Pega 6M. Ele é um cabeçote que permite utilizar tanto o sensor de toque quanto o sensor de scan. Ele também permite utilizar a tecnologia multisensor, que é uma tecnologia que eu vou falar um pouco mais pra frente. E ele é ideal para medições nas quais eu não preciso da indexação. Então, imaginando uma situação em que eu não preciso indexar o cabeçote porque a minha peça eu consigo acessar apenas com ângulo 00. Eu não preciso adquirir um cabeçote que indexa. Eu posso estar adquirindo o PH6M, que é um cabeçote mais enxuto. Então eu tenho essa vantagem em relação ao outro cabeçote. Aqui a gente também tem o cabeçote PH10MQ, que já é um cabeçote indexável. Ele vai ter nas suas posições de indexação um passo angular de 7,5 graus. Isso me dá um total de 720 posições. Então eu consigo posicionar ele de 720 maneiras diferentes num programa de medição. Ele permite utilizar tanto sensor de toque quanto sensor de scan. Permite também utilizar as tecnologias multisensor e ele suporta extensões de até 300 milímetros. Da nossa parte de sensores, eu começo com o TP20, que é o sensor que já vai permitir troca de módulos mais econômico. Ele faz medição apenas por toque e ele vai ter essa característica que nós chamamos de erro triangular. O que seria esse erro triangular? Como o TP20 ele tem 3 contatos eletrônicos internos nele, ora, quando eu estiver medindo, eu vou abrir apenas um contato, ora eu vou abrir 2 contatos. Isso faz com que, no momento em que eu abrir apenas um contato do sensor, ele vai me registrar um ponto. Quando, na mesma situação em que eu abrir 2 contatos, ele vai me registrar outro ponto. Quando a gente pega uma peça circular e mede com vários pontos e tenta ampliar ao máximo o erro de forma dela, ele vai me dar isso que eu chamo de erro triangular. Se vocês repararem aqui nesse gráfico que está ampliado milhares de vezes para ter esse formato, vocês vão ver que ele tem realmente a forma triangular, sendo que é uma seção circular. Então, o TP20 ele é muito bom para situações em que eu tenho que medir o dimensional e tenho que utilizar mais de uma ponta. Mas quando eu começo a medir erro de forma, ele já começa a ter esse erro triangular. Então, o mais ideal é que eu utilize outro sensor, que no caso pode ser o TP200. O TP200 ele também vai permitir a troca de ponta durante o programa de medição, também vai fazer a medição apenas por toque. Ele tem esses 6 sentidos de toque. O que seria esses 6 sentidos de toque? Além do convencional que a maioria dos sensores fazem, que é X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, e no sentido de Z negativo, quando a gente está medindo com uma ponta satélite, eu também consigo pegar um ponto de baixo para cima. Ele vai me garantir a exatidão dele mesmo nesse sentido. E ele já tem um sistema que vai compensar o erro triangular. Então, o mesmo teste que a gente fez com o TP20, fazendo com o TP200, vocês vão ver que ele já vai ter uma forma mais arredondada do que a forma que tinha o teste do TP20.
E isso faz com que o TP200 também seja aplicado para situações em que eu já começo a medir um erro de forma, mas um erro de forma assim, com mais ou menos um número de pontos razoáveis. Porque quando eu preciso de mais pontos, aí já começa a ficar demorado, porque ele é um sensor de toque. E aí o ideal é que eu utilize um sensor de scanning. Posso utilizar o SP25. O SP25 é um sensor de scanning que vai medir pontas de até 400 milímetros, ele vai utilizar pontas de até 400 milímetros, vai fazer medição tanto por toque quanto por scanning, e ele é ideal para medições com muitos pontos, porque eu consigo pegar vários pontos de uma forma bem mais rápida do que eu faria com toque. A exatidão dele também é melhor do que a exatidão de sensores de toque devido à estrutura interna dele, e ele vai usar vários módulos. Então vocês podem ver aqui que dependendo do comprimento de ponta com a qual eu vou trabalhar, eu tenho que ter um módulo correspondente para aquele comprimento. Então um exemplo aqui, o SM1, ele vai trabalhar com pontas de 20 a 50 milímetros. O SM2 vai trabalhar com pontas de 50 a 105 milímetros. E por aí vai. Então é importante, quando eu for trabalhar com SP25, eu saber quais são os comprimentos de pontas que eu vou utilizar e eu conseguir identificar para poder ter o módulo correspondente àquele comprimento que eu vou precisar. Outro sensor de scanning é o SP80, que diferente dos outros sensores que a gente falou até agora, ele também é fixo, né? Ele tem uma medição tanto por toque quanto por scanning, e uma característica muito importante dele é a alta exatidão dele para pontas longas. Então ele vai conseguir garantir a exatidão até para pontas de 800 milímetros. Então, situações em que eu tenho uma peça muito grande e eu preciso medir uma característica que eu preciso de uma ponta muito longa, eu acabo precisando de uma exatidão também grande, eu posso estar utilizando o SP80. Aí a gente vai entrar agora na questão de tecnologia 5 eixos. O que seria essa tecnologia 5 eixos? Como eu falei anteriormente, o cabeçote ele tem uma movimentação em A e B, mas até agora, tudo que eu falei até agora, eles não têm essa movimentação durante a medição, apenas antes da medição. Então, em situações em que eu preciso ficar mudando de posição, eu tenho que afastar o cabeçote da peça, indexar no ângulo que eu preciso e depois voltar medindo. A tecnologia 5 eixos vem para justamente eliminar isso. Em vez de eu precisar ficar indexando toda hora que eu for medir, toda hora que eu for trocar o ângulo da ponta, eu posso trabalhar com a tecnologia 5 eixos. Então, durante a minha medição, eu também tenho a movimentação em A e B. Mas o que isso pode trazer de vantagem para mim? Produtividade. Quando eu estou trabalhando com a tecnologia 5 eixos, eu ganho tempo. E uma característica do PH20 é isso. Ele vai fazer medição apenas por toque e ele é mais compacto que o Rivo, que é outro cabeçote 5 eixos. Qual que é a vantagem dele ser mais compacto? Eu posso estar utilizando ele em máquinas pequenas, com campo volumétrico pequeno, que eu consigo aproveitar melhor, justamente porque o cabeçote vai ocupar menos espaço. Para vocês terem uma noção da diferença entre os 5 eixos, o scanning e o toque, aqui está um exemplo bem legal. Então a gente pegou a mesma peça, ela está fixada da mesma forma nas 3 situações, é o mesmo programa de medição, mesma sequência, mesmo raciocínio, e aqui a gente vê uma diferença grande de tempo. Então, no caso da diferença da medição 5 eixos para a medição por toque, a gente tem uma redução de 51% do tempo.
Quando a gente fala da diferença dos 5 eixos para o scanning, dá 37% de diferença do tempo. Mas aí vocês falam assim para mim, mas Gabriela, 1 minuto e meio para mim é pouco. Sim, quando a gente está pensando apenas uma peça, mas imagina uma situação em que eu teria que medir essa peça 100 vezes durante o dia. Tem uma linha de produção e eu vou medir durante o dia 100 peças dessas. Se a gente tirar 1 minuto de cada uma das peças, eu tenho mais de 1 hora de redução no tempo de medição. Então, isso é uma vantagem, porque eu consigo aumentar a quantidade de peças que eu vou medir na minha máquina durante o dia. E outra vantagem também é justamente essa questão da indexação. Então, se vocês pararem para pensar nessa peça aqui, em que eu tenho que ficar andando de um lado para o outro, medindo essas estrias, medindo o diâmetro em diferentes posições, eu ganho porque eu não preciso ficar indexando toda hora. Eu simplesmente vou movimentando o cabeçote e já vou medindo. Então, essa é uma vantagem para situações em que eu quero mais velocidade. Essa é uma vantagem da tecnologia 5 eixos. E aí, a gente vai ter o cabeçote Rivo. O Rivo, igual o PH20, vai ter também essa tecnologia 5 eixos. Ele já tem uma característica diferente, que é aguentar pontas até 800 milímetros. Então, ele vai trabalhar com pontas de até 800 milímetros. Vai fazer medição tanto por toque quanto por scanning. E ele tem vários tipos de sensores para diversas aplicações. Por exemplo, eu consigo, além de pegar o dimensional do Rivo, também pegar rugosidade. Ele tem um sensor próprio para poder medir rugosidade, com essa tecnologia de poder posicionar em vários ângulos devido aos 5 eixos. Então, essa é uma vantagem do Rivo. Para qual aplicação eu posso estar colocando o Rivo? Situações em que eu tenho peças muito grandes. Imagina que eu tenho um diâmetro muito profundo que eu quero controlar, então eu consigo estar aplicando o Rivo justamente porque eu vou ter uma movimentação melhor para trabalhar nessa peça que é maior, e também vou ter essa questão das pontas de 600 milímetros e 800 milímetros para estar trabalhando com o Rivo. Outro sensor também bem interessante é o MPP10. O que o MPP10 tem de diferencial? Se vocês olharem aqui, ele tem uma ponta como se fosse um inclinado, né? Ela é dobrada, justamente para poder pegar perfil em rosca. Esse formato ele é ideal para medir rosca. Que tipo de rosca? Rosca tanto interna quanto externa. Dimensional de M4 a M20. Ele consegue pegar características que talvez eu só conseguiria pegar em um perfilômetro. E às vezes a exatidão da minha rosca não é tão exata para eu partir para um perfilômetro. Então eu consigo estar trabalhando na tridimensional e pegando as mesmas características que eu pegaria num perfilômetro. Agora a gente vai falar da parte de softwares. Esse daqui é o nosso universo de softwares, o universo do M-Cosmos. Então, a gente começa o nosso universo sempre com o Geopack, que é o software que se vai fazer todas as geometrias que a gente precisa. Então, o Geopack sempre vai ser padrão, porque é ele que vai coletar os pontos, é nele que eu vou fazer a programação. Mas eu tenho alguns módulos que vão agregar funções ao Geopack de acordo com a necessidade que eu tenho de medição. Então, uma situação em que eu preciso medir um perfil, eu posso estar utilizando o Scampack. O Scampack ele é um software para medição e análise de perfis complexos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, essa peça que está desenhada aqui. Se eu preciso pegar esse raio aqui, eu pego tranquilamente. Por quê? Porque ele tem um campo legal para eu pegar vários pontos aqui. Mas imagina que eu quero pegar esse raio aqui ou esse aqui. Visualmente olhando, eu não consigo definir aonde esse começa e aonde esse termina, mas eu sei que tem um raio aqui. Então, seria muito complicado para eu pegar com toque, porque eu poderia estar pegando outro raio em vez do raio que eu quero.
Com o Scampac, eu consigo pegar esse perfil todo que eu tenho aqui, consigo gerar formas geométricas a partir dos pontos que eu coletar, consigo fazer uma comparação com um perfil nominal de um CAD, que eu posso extrair de um CAD, por exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo de comparação, onde ele já até destacou para mim os pontos que estão fora da tolerância. Então vocês podem ver aqui que tem pontos fora da tolerância, e o próprio Scampac já tolerou aqui, de acordo com a comparação que eu fiz com o modelo com um perfil nominal. Ele também tem uma função bem legal que a gente chama de PET Scanning. O que seria essa função PET Scanning? Imagina que eu preciso digitalizar esse rosto aqui. Como que eu faria isso? Eu venho com o Scampac, faço um contorno aqui na peça, e aí eu vou falar para ele, olha, eu quero que você digitalize tudo que está dentro desse contorno. E aí ele vai gerando várias linhas aqui e vai fazendo vários contornos. Com todos os contornos, ele consegue gerar para mim a superfície desse rosto que eu tenho aqui. Ele tem um módulo Transpac que permite exportar esses pontos. Para que eu em qual utilidade que eu posso exportar esses pontos? Tanto para linguagem de máquinas, quanto para poder fazer futuramente uma engenharia reversa, poder salvar esses pontos e gerar um modelo matemático a partir deles. Mas é importante ressaltar que, se eu pretendo fazer engenharia reversa com esses pontos que o Scampac vai gerar para mim, antes de conseguir gerar um modelo matemático, vai ser necessário que eu tenha um software intermediário que faça o tratamento desses pontos para mim. O Scampac ele vai salvar os pontos, mas num formato em que eu preciso ainda fazer um tratamento para poder gerar um modelo matemático. Outro software também bem legal é o CAT-1000S. O CAT-1000S ele vai servir para fazer a medição e análise de superfícies complexas, superfícies livres, que não tem um formato geométrico padrão, igual essa daqui. Ele vai precisar do modelo matemático, né, que vai ser a referência do software para analisar se a minha superfície está correta ou não. Então, assim, ele vai de padrão STEP, mas eu só vou conseguir trabalhar, só tenho modelos matemáticos CATIA, não tem problema. A gente tem como opcional os leitores também para vários outros tipos de extensões de modelo matemático. Uma função bem legal do CAT-1000S é que ele consegue trabalhar com o Scampac. Então vamos supor que eu tenho uma peça, estou medindo a superfície dela, mas eu quero também controlar esse contorno aqui. Vamos supor que eu corto a peça aqui ao meio e quero controlar esse contorno. Ele consegue também trabalhar com o Scampac para controlar esse contorno a partir do modelo matemático. E eu posso tanto pegar os pontos aleatoriamente na superfície, em posições que eu defini, ou eu posso gerar alguns exemplos de caminhos que eu quero que a ponta faça. Então aqui ele já tem alguns caminhos padrões em que eu consigo fazer o escaneamento, né, da minha superfície, o controle da minha superfície. E aí ele já tem essas funções que ele consegue fazer o caminho de acordo com a superfície que eu tenho. Outro software bem legal é o GearPac. O GearPac é um software para medição e análise de engrenagens. Qual que é o diferencial de eu medir a engrenagem com o GearPac? Ele vai pegar algumas características que são controladas da engrenagem, como por exemplo o erro de perfil da envolvente, a forma do flanco, passo adjacente. Ele consegue fazer um cálculo de diâmetro entre esferas, ele consegue fazer também uma análise de engrenamento. Então eu tenho aqui os 4 tipos de engrenagem que o GearPac suporta, né? E aí vamos supor que eu só trabalho com engrenagens cilíndricas. Você pode estar adquirindo apenas um módulo para engrenagens cilíndricas. Esses módulos também eles são vendidos à parte. Uma coisa bem legal do GearPac é que eu posso tanto ir adicionando as tolerâncias manualmente para ele controlar, como eu posso chamar a tolerância para minha engrenagem de acordo com uma norma. Então vamos supor que eu tenho uma engrenagem que vai seguir a ISO 1328. Não tem problema, eu posso ir lá, coloco as informações da minha engrenagem para poder medir, e aí eu chamo, olha, a minha engrenagem segue a ISO
1328. E aí ele já vai chamar a tolerância de acordo com a norma para a minha engrenagem. Uma coisa bem legal também do GearPack é o relatório que ele gera. Então vocês podem ver aqui que é um relatório onde eu tenho o perfil de cada um dos dentes, né? Tenho os valores que eu encontrei, então aqui ele coloca para mim o valor nominal, o valor que a minha engrenagem deveria estar e o valor que foi encontrado. Legal também é que ele negrita e coloca uma bolinha vermelha nos valores que estão fora, então eu consigo identificar de forma rápida o que está dentro e o que está fora da minha engrenagem. Vamos supor que eu só tenho um desenho apenas com símbolos das normas e eu não tenho essas descrições que tem aqui. Como que eu faço para comparar o que eu tenho lá no desenho com o meu relatório? Justamente para evitar esse problema que ele também já sai esses símbolos de norma aqui do lado. Então, se eu tenho lá no meu desenho que o x, que é o coeficiente de modificação do adendo, tá lá menos 1,39 e eu só tenho que é o x, só tenho o símbolo x, mas eu não sei que é o coeficiente de adendo, eu posso vir aqui e ver o símbolo dele aqui de acordo com a norma. Então já fica mais fácil de eu estar analisando o meu relatório. Outro módulo também bem interessante da Micosmos é o RoundPack. O RoundPack, que é o módulo que vai me permitir fazer uma análise da minha circularidade, da minha cilindricidade, como se eu estivesse utilizando o software do circularímetro. O legal é que ele vai trazer para eu poder conseguir fazer na minha máquina análise de harmônica. E também, como vocês podem ver, ele possui um relatório bem mais visível. Quem trabalha com GeoPack sabe que o relatório de GeoPack é apenas 2D. Então eu já posso agregar esse módulo para ter também esse relatório mais visível. Então, por exemplo, eu sei aqui de acordo com a cor, para onde que está a minha tolerância de acordo com a escala aqui. Então eu já consigo bater o olho e ver como é que a minha peça está. Agora falando da parte de programação, né? A gente já vai ter o CAT1000P, que ele é um software que ele vai me permitir fazer a programação da minha peça a partir de um modelo matemático. Então, eu não preciso mais da peça física, eu posso fazer o programa a partir do modelo. Numa situação em que a minha peça está rodando um programa e eu já quero ir adiantando o próximo programa, porque eu tenho uma grande variedade de peças e eu não posso ficar esperando a minha máquina terminar o programa para depois fazer o programa da outra peça. O legal é que nele eu consigo verificar qual que é a melhor trajetória para minha tridimensional, posso já ir prevendo as colisões conforme eu vou programando, posso verificar se os ângulos que eu já selecionei vão atender a minha medição e eu consigo simular com uma segurança a sequência antes de executar ela na tridimensional, para evitar justamente colisão, surpresas. Mas é importante ressaltar que aqui no CAT1000P o programador vai fazendo a partir do modelo matemático. Para programações automáticas, aí a gente já vai ter o MyCAT Planner. O MyCAT Planner ele vai fazer a programação de forma automática a partir do CAD, que tem essas informações que a gente chama de informação PMI. O legal do MyCAT Planner é que além de programar, ele também vai otimizar o meu programa. Como que seria isso? Então aqui eu tenho um modelo matemático com PMI, então eu já vou jogar ele no software, vou pedir para ele gerar um programa de medição, ele vai fazer toda a programação, toda a parte de movimentação, e desse processo da parte de gerar o programa para a parte em que eu consigo já ter a linha de programação e o tempo da medição, aqui no meio ele vai fazer uma análise e vai verificar qual que é o melhor caminho, quais são os pontos em que ele consegue otimizar e deixar o meu programa mais rápido e mais eficaz. O legal é que você consegue reduzir o tempo de programação das peças. Você não precisa que o operador fique aqui selecionando característica por característica, nem fique lá na máquina tocando pontos, né? Você consegue fazer essa análise, né? Ele permite, caso eu não tenha o PMI, ele permite que eu
eu adicione essas informações no CAD através do próprio software. É claro que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas eu consigo adicionar de uma forma bem rápida também quais são as características que eu vou controlar. Aqui a gente já tem uma novidade do status da 4.3, que é o Status Monitor. O Status Monitor é um módulo que vai me permitir verificar como que está o status da minha máquina, quanto tempo ela trabalhou, como que está a ociosidade dela, a máquina está como, ela está trabalhando, ela está rodando o programa, ela está com erro. Então, como vocês podem ver aqui, né, aqui a gente tem um gráfico bem legal, né, uma tela bem legal, em que ele traz uma situação de cada. Então aqui a gente tem uma máquina que está parada, uma máquina que estava rodando um programa, mas foi pausado, uma máquina que está em execução e ela está rodando 2 programas de 4, uma máquina que está em erro, uma máquina que está passando por uma configuração, uma máquina que está em manutenção e uma máquina que está desligada. Qual que é a vantagem de eu ter o Status Monitor? Imagina que eu tenho várias máquinas espalhadas pela minha produção ou pelo meu prédio da fábrica e eu estou lá na engenharia e eu quero verificar como que está a minha máquina. Se o meu computador estiver logado na mesma rede em que as máquinas estão conectadas, eu consigo verificar de forma remota como as minhas máquinas estão. Então eu consigo ver que lá no setor X a máquina está com erro, que lá no setor Y a minha máquina está parada. E às vezes eu acho que eu tenho um gargalo de medição na minha máquina, mas na verdade eu não estou conseguindo administrar o tempo de trabalho dela. Outra novidade também da versão 4.3 é o Condition Monitor. O Condition Monitor ele já vai vir numa pegada mais para como que está a situação da minha máquina em questão do dia a dia de uso. Por exemplo, ele vai me dar informação de quantas vezes eu toquei a peça, quantas vezes eu troquei de sensor no rack, quantas vezes quanto tempo a máquina ficou ligada, quantas vezes deu erro na máquina e quais foram os erros. Quantas vezes a minha máquina colidiu. Então essas são informações importantes para eu verificar o dia a dia da minha máquina, como é que está a vida da minha máquina, a saúde da minha máquina. Aqui a gente já vai ter a tecnologia multisensor, né? O que seria essa tecnologia multisensor? A tecnologia multisensor, ela é uma tecnologia que vai agregar funções na minha máquina além da medição por contato. Então, um exemplo que a gente tem aqui, né, é o laser. Então, o laser, ele já vai trazer a possibilidade de eu digitalizar de uma forma bem fácil superfícies complexas. O legal é que, a partir do momento que eu digitalizei essa superfície, ele gera uma nuvem de pontos que eu posso salvar em STL, né? Posso fazer a comparação dessa nuvem de pontos com o modelo matemático, posso fazer medição de elementos geométricos nessa nuvem, então eu posso pegar, por exemplo, diâmetros, distâncias, a partir dessa nuvem que eu gerei. E o legal também nesse gráfico de cores da situação da peça. Eu consigo ver de forma bem fácil como está o estado da minha peça. Onde foi retirado mais material do que devia, aonde está com sobra de material. Ele é ideal justamente para peças em que tem superfícies muito complexas e que eu levaria muito tempo medindo por toque. Então essa é a vantagem do laser, uma medição de superfícies complexas de forma mais rápida e simples. Outro multisensor também bem legal é o Vision Probe. O Vision Probe ele vai agregar na minha máquina a medição ótica. Ele vai ter apenas iluminação de superfície e ele é ideal para uma situação em que eu tenho, por exemplo, uma chapa bem grande, com uma espessura bem fina, e eu não consigo pegar por toque devido à espessura dela. Eu posso pegar as características dela através da medição ótica. Então eu agrego essa função na minha máquina e consigo fazer a medição da minha peça de forma simples. Outro multisensor bem legal é a medição de rugosidade. Mas vocês devem estar se perguntando, qual que é a vantagem de eu medir rugosidade numa tridimensional se já existem os rugosímetros? A vantagem é bem simples.
Imagina que eu tenho uma peça bem grande, que eu já faço o controle dimensional na minha tridimensional, e aí depois eu tenho que pegar a minha peça, levar lá para outra bancada, tenho que desenvolver um dispositivo para fixar o rugosímetro do jeito que eu preciso, para ele ficar perpendicular à superfície da peça que eu vou medir. Com a tridimensional, eu vou ter as 720 posições do cabeçote para posicionar o rugosímetro, como vocês podem ver aqui. Então eu tenho vários ângulos para posicionar o rugosímetro, eliminando a necessidade de um dispositivo. E eu também consigo fazer a medição de peças grandes. Então, em vez de eu ficar andando com a peça de um lado para o outro, eu posso fazer todo dimensional na minha tridimensional e depois eu faço a medição de rugosidade. E para fazer a análise da rugosidade, ele tem esse software específico que é o SurfPack. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Agora a gente vai tirar algumas dúvidas aqui que chegaram. Então, a gente tem uma pergunta aqui que é: com 5 eixos eu ganho tempo, mas perco exatidão? Exatamente. Quando a gente fala de perder exatidão, a gente não está falando que é uma perda tão grande, mas é importante a gente estar atento a isso, porque, por exemplo, uma máquina, o erro dela já começa com 1,7 micron. Quando a gente está trabalhando com 5 eixos, o erro da máquina já vai para 2,5. Às vezes, para sua medição, é uma diferença que não vai ser tão significativa, mas dependendo da sua medição, vai ser significativa. Então, é aquela questão justamente que eu falei no começo. Eu ganho em velocidade, mas eu perco em exatidão. Se eu quero ganhar em exatidão, eu vou perder um pouco em velocidade. Tá bom? Tem mais alguma dúvida? Vamos ver se a gente tem mais alguma dúvida. Dá para medir rugosidade, dá para medir perfil W com esse rugosímetro na MMC? Infelizmente o perfil W não, porque esse modelo de rugosidade, se vocês verem aqui, vou até voltar ao slide aqui, se vocês verem aqui na pontinha dele, vocês sempre vão ver que ele tem uma proteção que a gente chama de patim. Essa proteção, ela não permite que eu faça a medição do perfil W, apenas rugosidade, como se eu estivesse trabalhando com SJ210. Então, para esse tipo de característica, realmente a rugosidade não vai atender. O rugosímetro pode ser montado em quais cabeçotes? Bom, como o rugosímetro ele faz parte dos multissensores, ele pode estar sendo montado nos cabeçotes PH10M e PH10MQ. Esse M é justamente de multissensor. Para o pessoal que tem um cabeçote PH10T, infelizmente não dá para montar. Na verdade, não dá para montar justamente por causa do tipo de fixação. Quem tem um cabeçote PH10T sabe que existe uma rosca, né? E o rugosímetro, ele é fixado por um sistema que a gente chama de auto-joint, que é um sistema que gira, justamente para quando eu estiver trabalhando com rack, eu conseguir fazer a troca de um sensor para o outro. O PH10M e o PH10MQ, eles já têm esse auto-joint, essa fixação por auto-joint. Então, se você tem um PH10T e quer utilizar um desses multissensores, você vai ter que trocar o seu cabeçote para um PH10M ou PH10MQ, tá bom? Os slides podem ser disponibilizados para os participantes? Bom, para o pessoal que tiver interesse nesse material, eu vou pedir para vocês estarem mandando um e-mail para mim, aqui fica o meu contato, que aí eu consigo disponibilizar um material para vocês com essas informações dos sensores, dos cabeçotes e dos nossos softwares. Pode estar entrando em contato, o meu e-mail é gabriela@mitutoyo.com.br e também tem um telefone aí, 5643-0009. Eu sei, gente, que é muita informação, realmente é muita coisa pra gente pegar assim de forma rápida, mas a Mitutoyo está aqui para ajudar vocês. Então, se você hoje tem um problema de medição, ou se você tem dúvida do que você vai estar adquirindo, ou se existe alguma coisa que vai te atender melhor do que você tem hoje, eu peço para que você esteja entrando em contato com a gente, para a gente estar podendo ajudar você. Então, a gente tem toda a nossa parte de engenharia de aplicação, e isso vale para todos os produtos, viu? Tanto tridimensional, quanto rugosímetros, parte de medição por ótica, medição de forma,